O mês de junho é um dos mais animados no país. As festas juninas e as quadrilhas são uma tradição amada pelos brasileiros. Mas, além da diversão, também é cultura, economia e inclusão. O deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, foi o relator de um projeto que virou lei e transformou as quadrilhas juninas em manifestação cultural e patrimônio imaterial do Brasil. E para falar sobre este fenômeno, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por participar. Para a gente iniciar, eu vou fazer até um pleonasmo, começar pelo começo. Claro. Qual é o início das festas juninas? De onde surgiu essa tradição? Bem, o brasileiro adora, eu particularmente, desde criança participo, mas muita gente não sabe onde começou de verdade. Essa tradição, ela remonta ao século XVIII, quando nas festas de salão da Europa, em especial na França, as pessoas dançavam num quadrado chamado quadrilé. Daí que se convencionou chamar de festa junina, quadrilha junina. De maneira que, no início do século XIX, a coroa portuguesa trouxe para o Brasil essa tradição. E aqui, claro, foi ganhando o jeitinho brasileiro, cores mais vivas, músicas mais alegres, e de lá para cá, esse movimento cresceu para ganhar notoriedade e ganhar importância que, graças a Deus, hoje ela tem, até porque é uma festa muito sadia, né? Só falou em festa sadia, eu queria falar um pouco disso, quer dizer, uma coisa acessível, está ao alcance de todo mundo. O senhor acha que é uma festa democrática? É uma festa que cabe todo mundo, independente do aspecto financeiro, né? Reúne ali todas as classes, até porque você tem festa junina na escola particular, mas também tem na pública. Você tem festa organizada pelos municípios, incentivada pelo Estado, paga também, viabilizada com recursos do governo federal. Então, uma festa que reúne o brasileiro do jeito que ele é, dando para ele a oportunidade também de ter acesso ao lazer e entretenimento, que na maioria das vezes se torna muito distante, principalmente dos municípios que ficam mais longe dos grandes centros. De maneira que é uma festa democrática que cabe ao brasileiro de todas as classes sociais, daí uma festa bastante democrática. O senhor foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que concedeu esse status aí para as festas juninas, né, de patrimônio imaterial. Quer dizer, o senhor é um estudioso, conhece bastante o assunto, e eu queria falar também, além dessa questão da cultura, da parte econômica. O que movimentam as festas juninas hoje no país? Bem, na verdade, a festa junina já era qualificada como patrimônio imaterial. O que esse projeto de lei do deputado Rui Carneiro pretendeu, e eu como relator acatei, foi a inclusão da quadrilha junina, que são esses grupos sociais que se organizam para essa festa, como também patrimônio imaterial. E o interessante é que, inclusive, a sanção do presidente aconteceu no dia de São João, nada mais apropriado do que isso. Então, a festa junina e a quadrilha junina incentivam o turismo, garantem para as populações desses centros em que a festa ganha mais consistência, ampliação de renda, a geração de emprego, até porque no mês de junho e de julho, principalmente o Nordeste do país, mas não só o Nordeste, o Brasil inteiro se dedica a essa atividade. É o quentão, é a paçoca, é a pamonha. Então o comércio todo ganha com essa atividade, com a realização desses eventos da cultura brasileira, essencialmente brasileiro. O senhor é um parlamentar do Tocantins. Acho que o Tocantins tem festa junina também. Não é tão forte, mas acho que tem também, né? Tem. Agora, a casa está numa semana, uma espécie de trégua ali, os trabalhos num ritmo um pouco mais lento, justamente porque parlamentares estão nas suas bases, acompanhando ali a questão das festas juninas. O senhor pretende participar de algum evento nesse sentido? Eu participei. Lá em Palmas nós temos o Arraiá da Capital, que é um evento enorme que acontece há muito tempo. Inclusive, quando comecei a minha atuação política, ainda como estudante, eu já tive ali uma barraquinha para vender quentão, para vender pamonha, para ganhar dinheiro para o Grêmio Estudantil da escola que eu estudava, a escola pública. Então, para você ter uma ideia, de lá para cá, esse movimento cresceu e ele é grande em todo o país. Daí, por exemplo, que nessa época, a maioria dos parlamentares, principalmente do Nordeste, se dedicam a estarem presentes das suas bases,
nesses eventos públicos que reúnem milhões de pessoas. Então, nós precisamos valorizar a nossa cultura. O senhor tem número? O senhor falou em milhões de pessoas? Olha, nós estamos prevendo que esse ano, pelo menos 26 milhões de pessoas participem diretamente dessas festas. Nós estamos falando de uma movimentação financeira de pelo menos 6 bilhões de reais que serve para aquecer a economia desses municípios. E não é só o Nordeste. Aliás, o Nordeste é o lugar que mais se destaca. Mas essas festas acontecem em todo o país e movimentam toda a cadeia. Desde aquela pessoa que vende o milho verde para compor aquele curau, até mesmo quem vende o gengibre para fazer o quentão, os grandes eventos de bilheteria que trazem para o público grandes eventos nacionais. Então é uma festa que cabe todo mundo, movimenta a nossa economia. Eu estou falando de 26 milhões de pessoas que participam dessa festa. Tem uma parte que eu nem conhecia direito, que é a parte das competições, né? E eu fui dar uma estudada no assunto e vi que Brasília tem uma tradição grande também, quadrilhas semiprofissionais, com muitos bailarinos participando, uma competição intensa. O senhor acompanha também essa parte dos campeonatos? Eu acompanho, inclusive lá em Tocantins, em especial na nossa capital, nós temos nesse período agora de Arraial da Capital, que inclusive acontece no mês de junho, uma intensa competição. E essa movimentação ela não acontece só no mês de junho e julho, não. Essas pessoas se reúnem, se organizam para fazer os seus treinamentos, para comprarem as suas vestimentas ao longo do tempo. Muitos deles, inclusive, se dedicam arrecadando recursos, com rifa, com vaquinha, e o Pix agora facilita bastante isso. Pessoas que não têm condição ao longo do ano se movimentam justamente para ter a condição de se apresentarem com roupas mais alegres, vestimentas que têm a ver com a nossa cultura. Então é uma competição que acontece em todo o país, existem inclusive campeonatos regionais, além de campeonatos estaduais e municipais, uma competição bem sadia que tem a ver com a nossa cultura. Parece, inclusive, com o carnaval, o ano inteiro de preparação para um evento grandioso, né? Eu acho até que movimenta mais que o carnaval, porque essas festas, elas duram mais de 7 dias. No Nordeste, por exemplo, é praticamente o mês inteiro, né? E essa indústria, ela se prepara ao longo do tempo, como eu disse, e se movimenta a partir desses grupos que agora estão incorporados como patrimônio imaterial cultural. Daí a importância desse projeto que eu relatei e que foi sancionado pelo presidente. Já havia o reconhecimento em relação às festas juninas. Agora nós estamos reconhecendo as pessoas que se organizam, se mobilizam em grupos para essas festas, que é o que se chama de quadrilhas juninas, que derivam do quadrillet francês, que era justamente a dança de salão no espaço quadrado. Daí essa tradição ter sido incorporada ao nosso patrimônio cultural, agora com a nossa cara, com o nosso jeito, e esse sucesso que a gente sabe que ganhou o Brasil inteiro. Eu mesmo, de menino, sempre participei de festa junina e agora, um pouco mais idoso, continuo participando do mesmo jeito. A gente vai de geração em geração. Eu fui com a minha filha, eu acho que passa de pai para filha essa tradição, né? É verdade, é uma grande manifestação cultural que precisa ser prestigiada. Outra coisa importante é que, uma vez reconhecido como patrimônio cultural e material, o governo pode subvencionar, como já vem subvencionando a maioria desses eventos. Porque com essa garantia, as festas que eram patrocinadas, agora com essa garantia de inclusão das quadrilhas juninas, facilita inclusive a vida dos grupos sociais que se organizam, porque existem associações. Lá no Tocantins tem mesmo, lá que eu mais gosto, vou fazer a propaganda aqui, a Associação Cafundó do Brejo. Então existe uma associação que organiza essa quadrilha junina e que vai competir. Então agora, com essa garantia em lei de patrimônio material, vai ficar mais fácil a gente arrumar um patrocínio e uma ajuda para essas associações que mantêm esses grupos sociais com as quadrilhas juninas. Perfeito, então. Boas festas para o senhor, para todos nós. Obrigado, e vamos correr que ainda dá tempo. Exato, obrigado, deputado. E nós estamos chegando ao final. Eu te convido a acessar as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara, @TV Câmara Deputados. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.